Quando falamos sobre autismo, infelizmente ainda hoje, pessoas relacionam com extremos. Ou é o gênio incompreendido, ou a pessoa totalmente dependente. Mas o autismo real é muito mais complexo do que isso. E hoje eu vou explicar para vocês. Vem comigo. E aí, família neurodiversa, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Neuro com Taya. Hoje nós vamos falar sobre TEA, transtorno do espectro autista. Esse é um assunto um pouco mais extenso, então fiquem à vontade, peguem o seu cafezinho, peguem a sua água, o bloco de notas e vamos conversar. Antes de entrar de fato no assunto, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou trazendo esse tema de forma muito respeitosa. Independente de estar dentro da condição ou não, eu sei o quanto esse assunto é complexo e sensível. Então, o meu respeito a todas as pessoas que estão dentro do espectro e as famílias dessas pessoas que são muito fortes, muito batalhadoras também para poder viver, né, funcionar numa sociedade que não facilita pra gente. Então, bora lá. TEA, transtorno do espectro autista. O TEA significa transtorno do espectro autista. Ela é uma condição neurológica, vejam bem, uma condição neurológica e não uma condição e não um transtorno psiquiátrico. Então, ela é uma questão neurológica do desenvolvimento, neurodesenvolvimento. Significa que o cérebro das pessoas dentro do espectro funciona e se desenvolve de forma diferente de pessoas neurotípicas. O que é bastante importante a gente entender que o TEA não é uma doença, portanto, não tem cura. Não é uma escolha de vida, até porque ninguém ia gostar ou escolher viver uma vida extremamente difícil dentro de uma sociedade que não facilita, né? E tampouco aparece na vida adulta. O que pode acontecer é ter esse reconhecimento da condição só na fase adulta. Mas ninguém vira autista. As pessoas nascem autistas. Não existe virei a chave e agora eu sou autista, né? Tive um acidente, agora eu sou autista, né? Sei lá, tive uma dor de cabeça e agora eu sou autista. Não, as pessoas sempre foram autistas, a gente nasce autista. O problema é que sempre tem uma alma evoluída para falar assim: mas essa pessoa só começou a demonstrar características autísticas, né? Depois do diagnóstico, depois que se descobriu, só na fase adulta. Então, como é que ela já nasceu autista? Gente, os sinais sempre estiveram lá. Se der uma pensadinha, vai ver que os sinais sempre estiveram lá. Aí, vamos dizer: mas o meu filho é muito inteligente, ele não pode ser autista. Mas meu filho não tem nenhum atraso cognitivo, ele não pode ser autista. Gente, o autismo, ele é um espectro. Embora a gente sofra dos mesmos prejuízos, esses prejuízos, eles se apresentam de formas diferentes. Simples assim. Então, o TEA não é uma régua de leve ao grave. Ele é diversidade de manifestação, diversidade de comunicação, diversidade de interação social, diversidade de suporte, diversidade de cognição. Nós temos prejuízos, mas nós passamos por esses prejuízos de formas diferentes. 4 pessoas autistas, por exemplo, podem ter desafios bem parecidos, mas a vida completamente diferentes. Aqui a gente vai falar sobre condições financeiras, sobre estrutura familiar, sobre estrutura social, sobre onde que essa pessoa nasceu e que tipo de estímulo que ela teve desde pequena. Fora que tem as condições, né, que a gente chama de comorbidades. Algumas pessoas podem ter comorbidades, algumas pessoas dentro do espectro podem ter comorbidades que a outra não tem. Então também vai se manifestar ou vai camuflar de formas diferentes. Gente, vocês me desculpem se estão escutando algum tipo de barulho ou uma espécie de motor
Mas assim, ó, aqui no sul tá um calor O negócio tá insuportável, eu tô com o ventilador ligado, meus vizinhos fazem, os vizinhos fazem barulho, eu tenho que ficar com a janela fechada, então pode ser que o áudio esteja um pouco ruim. E como eu tô com um problema no meu microfone, hoje eu tô usando ele só pra bonito, eu tô esperando um outro microfone chegar, então relevem, tá? Eu tô dando o meu melhor. Tá pouco, mas eu tô dando o meu melhor. Aproveita, bebam uma aguinha, faz bem. Curtam aí a página, compartilhem, comentem, se inscrevam e ativem o sininho. Porque, gente, eu preciso trabalhar em casa. Não dá mais. Cada vez que eu vou pra rua, olha... Taia em casa sem crise. Taia em casa sem crise. Aí eu consigo fazer mais vídeos, não fico extremamente desorganizada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Hoje, o diagnóstico do TEA, ele está principalmente baseado no DSM-5, tá? Que é um manual diagnóstico, mas ele é sim uma ferramenta, um guia, né, que padroniza critérios mais consistentes. Mas ele está longe de ser uma verdade absoluta ou infalível, porque ele não enxerga a pessoa como um todo. Porque para ter um diagnóstico final, requer uma consideração extremamente cuidadosa no contexto de vida desse indivíduo, né? Social, cultural, né? E o sofrimento geral que a condição traz para ele. E os familiares também. O DSM, ele não vai capturar nuances, camuflagem social, diferença de gênero, nem a realidade da vida adulta. Então, entende como isso é complexo? Historicamente, o autismo já foi confundido com esquizofrenia infantil e outros termos completamente ultrapassados, como Asperger ou autismo de alto funcionamento, autismo atípico, né? O DSM achou, talvez até por mais facilidade, colocar todos esses outros termos no mesmo balaio. Aí ficou o transtorno do espectro autista. Então, o que antes separava, hoje a gente entende como partes do mesmo diagnóstico. Então, transtorno do espectro autista. O problema todo é que, embora a ciência tenha evoluído, os estigmas ainda estão presentes, é real. As pessoas ainda continuam confundindo os autistas como gênios, né, ou pessoas completamente dependentes. E a realidade é que a grande maioria das pessoas que estão dentro do espectro autista estão no meio, nem demais e nem em déficit. E eu vou dar um toque para vocês, tá? O estigma, ele exclui, mesmo quando parece um elogio. Por exemplo, ai, mas tu é tão inteligente para ser autista. Não, né, pessoal? Simplesmente não. Muitas pessoas autistas passam a vida inteira se adaptando, aprendendo como não ser, não se entendendo, não compreendendo, tendo vontade de sumir muitas vezes. Essas pessoas vivem cansadas, sobrecarregadas, deslocadas, como se não estivessem pertencendo a lugar nenhum. E isso é extremamente complicado. E é por isso que é tão importante, e as pessoas ficam muito felizes, sim, né? Embora passem por etapas, existe uma felicidade genuína quando a gente se descobre, tem o diagnóstico. Porque agora a gente começa a entender muitas coisas. Por que a vida inteira eu me achei errado? Por que a vida inteira as pessoas me achavam errado? Por que a vida inteira eu não aprendi a dar limites para mim e para os outros? Entendam de uma vez por todas, o TEA vai muito além dos rótulos. Ele é sobre acesso e inclusão. E no próximo vídeo vamos falar sobre TDAH, uma condição frequentemente associada com autismo e muito mal compreendida. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistirem hoje também
E não se esqueçam, informar também é incluir. Obrigada, família. Beijo!